hoje aqui no canal é dia de receita de pão, gente. Dá uma olhadinha, ó, pãozinho francês. Tá um cheiro delicioso aqui, ó. Vem pro canal, vem ver como faz o pão francês. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Que bom que nós estamos de volta aqui no Wi-Fi na cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje eu vou fazer uma receita de pãozinho francês. Pelo menos aqui em São Paulo chama pão francês. Tem lugar que chama pão de sal, tem lugar que chama pão careca, tem lugar que chama pão de água, tem lugar que chama cacetinho, ó. Tem vários nomes o meu pão francês aqui, tá? Bom, mas é o seguinte, é uma reprodução de uma receita que está fazendo muito sucesso aí na internet, que é a receita do Adriano Ribeiro lá do Amo Pão Caseiro. Gente, tá fazendo um maior sucesso essa receita, tá? E eu vou tentar reproduzir aqui pra vocês. Mas antes da gente começar, não esquece, dá uma olhadinha aqui, vai lá e vê se você está inscrito no canal. Se tiver um botão vermelho, você ainda não está inscrito no canal, clica lá nesse botão vermelho para você se inscrever e poder receber mais vídeos do YouTube, não. No YouTube do Wi-Fi da cozinha, tá legal? E se você também tiver assim naquela molezinha, coisa e tal, ó, tem um joinha lá, dá aquele clique lá, vai lá, curte a receita. Quando você curte esse vídeo, o YouTube fala assim, pô, tem gente gostando, eu vou indicar para mais pessoas, tá bom? Então é isso pra hoje não, que é isso pra hoje, tá louco, rapaz? Não tem nada pra hoje não. Vamos ver o que a gente precisa para fazer o nosso pão francês. Então vamos ver o que a gente precisa para fazer esse pão. Eu vou precisar de farinha de trigo, fermento biológico seco, é aquele fermento para pão que você encontra em qualquer mercado aí, não é o branco, tá? É fermento biológico seco para pão, para pizza, você vai achar. Aqui eu tenho açúcar, sal, manteiga e aqui eu tenho água, nesses dois potinhos. Eu tenho água gelada e tenho uma água a temperatura ambiente. Água a temperatura ambiente eu vou usar para fazer a esponja, eu vou deixar aqui embaixo separado o que é esponja e o que é massa, tá? Você vai entender o que é a esponja. Que é o fermento só para dar uma força no seu pão. E a água gelada é por quê? A água gelada é porque eu vou usar a batedeira para fazer esse pão. Se você quiser sovar na mão, não tem problema, só troca a água gelada por água em temperatura ambiente, tá legal? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês a relação dos ingredientes, as quantidades. Você vai lá, copia, cola, salva no editor de texto e a hora que você for fazer o seu pãozinho francês, vai estar tudo fácil, vai estar tudo bom, tá bom? Então vamos começar a trabalhar agora. Para começar o pão, nós vamos começar fazendo a esponja, que na verdade é a fortificação do fermento para poder deixar sua massa bem encorpada, bem bacana, tá legal? Eu vou colocar aqui, ó, a água em temperatura ambiente, esta água que está em temperatura ambiente. Vou colocar o fermento biológico seco e agora aqui, ó, um pouco da farinha, tá? Tá aqui embaixo na relação dos ingredientes as quantidades. Eu vou dar uma misturada aqui com uma colher, uma espátula. Já tirei todo o excesso da colher e agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pano úmido, vou cobrir a minha esponja e vou deixar ela descansar aqui por volta de 30 minutos. Mas dependendo da região que você está, se estiver muito frio, coisa e tal, pode ser que chegue a 60, tá bom? Acabei de voltar, olha só como é que já está o meu fermento aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas aqui dentro? Ó? Vou botar bem pertinho, tá vendo? Já é o ar, ele cresceu. O que aconteceu? Ele ficou assim, ó, tipo uma abóboda no meio, tá? Esse é o ponto do fermento. Se você deixar ele ficar muito mais tempo aguardando, ele vai chegar uma hora que ele vai cair esse centro. E aí o seu fermento perdeu a força, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui dentro dessa tigela a farinha, toda a farinha. Vou colocar também o sal. E agora vou colocar aqui o açúcar. Nossa amigona água, eu vou colocar água, mas eu não vou colocar toda essa água não, tá? Por quê? Pra gente sentir, ó, guardei aqui um pouquinho de água gelada, pra gente sentir o quanto essa farinha absorve a água. Como eu falei pra vocês, eu vou bater na batedeira, tá? Usando o gancho, que esse é o instrumento certo para poder fazer o pão, massa pesada, tá? Eu vou batendo, se eu achar que a massa está muito dura, eu vou acrescentando água, tá? E como é que eu vou bater? Eu vou bater na velocidade mínima por 5 minutos. Depois desses 5 minutos, eu vou subir para a velocidade seguinte e bater mais 5 minutos. Aí a gente volta a conversar, que a gente vai falar sobre a manteiga que ainda não entrou aqui, tá bom? Já se passaram os primeiros 5 minutos, ó, como está a nossa massa. Agora eu vou bater na velocidade seguinte, tá? Vou dar uma aceleradinha na batedeira. Depois dos 5 minutos, agora eu vou colocar a manteiga aqui, tá? Manteiga, temperatura ambiente, tem que estar aquela pomadinha mesmo, tá legal? Eu vou colocar a manteiga aqui e vou bater por mais 5 minutos na primeira velocidade, aquela bem devagarinho. Depois que der esses 5 minutos,
eu vou passar para a segunda velocidade e aí eu vou deixar bater mais 10 minutos. Então no total são 15 minutos de sova aqui na batedeira, tá? Vamos lá. Já se passaram os 10 minutos lá na batedeira, ó, dá uma olhadinha, a massa soltou toda aqui, tá? Agora vamos ver, ó, ela tá no ponto de véu, ela tá no ponto de véu bem, não tá muito no ponto de véu. O que eu vou fazer então? Provavelmente é o seguinte, pode ter acontecido aqui duas coisas. Ou eu coloquei um pouquinho mais de água, que eu não acredito, mas pode ser também o tipo de farinha, a absorção que essa farinha tem de água. Então o que a gente vai fazer agora? Não adianta ficar batendo mais, porque se eu bater mais, eu vou acabar atrapalhando o desenvolvimento do glúten, porque vai aquecer a massa e vai acabar estragando a massa, tá? O que eu sei que eu vou fazer é que na próxima vez que eu for fazer o pão, eu vou colocar uma outra marca de farinha. Essa marca de farinha eu já vi que não deu muito certo não. Mas não tem problema não, a gente vai continuar o pão desse jeito. Eu vou cobrir aqui, ó, vou cobrir essa massa aqui e vou deixar descansar 20 minutos. Acabei deixando meia hora, olha que crescidinha boa deu a minha massa. Agora eu vou tirar essa massa aqui de dentro, tá? Tirei a massa aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa massa aqui em 6 pedaços. Você pode fazer pesando a massa antes para saber o quanto tem, deixando as bolinhas iguais para ficar um pão igualzinho, ou você pode cortar com a espátula aqui ou com uma faca bem afiada, tá? Dividi as bolinhas aqui em 6 bolinhas e coloquei um pouquinho de farinha. Normalmente não precisa colocar essa farinha, mas lembra que ou eu coloquei um pouco mais de água, a farinha não ajudou, então eu coloquei um pouquinho de farinha, mas é bem pouquinho, só para ela não grudar, tá? E aí, ó, a gente vem aqui e faz assim, ó, abre a massinha, dá aquela esticadinha nela, deixa ela compridinha, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, a ponta e vou fazer assim, ó, dá uma esticadinha e enrola, dá uma esticadinha e enrola, esticadinha e enrola, tá? Eu vou fazer isso com todas as minhas massinhas e vou deixar pra gente continuar o nosso trabalhinho aqui. Os rolinhos ficaram prontos, agora eu vou pegar um pano de prato e vou cobrir essa massa e vou deixar ela descansar 15 minutos, tá? Enquanto ela descansa, eu vou untar a forma que a gente vai usar para poder assar o pão. Já se passaram os 15 minutos e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o pãozinho de novo, a minha massa, né? Tem que estar grudando um pouquinho, ó. E vou colocar aqui, ó, outra vez aqui para baixo e vou fazer o seguinte, deixa eu só bater aqui para ela pegar um pouquinho dessa farinha, para não grudar tanto na mão. Vou pegar a parte que estava, a emenda que estava embaixo, colocar ela para cima e vou de novo fazer aquele mesmo processo, ó. Abrir a massa, deixa eu passar a farinha na minha mão, ó. Abrir a massinha de novo, aquele mesmo esquema. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo processo, trazer aqui e puxar. Só que agora eu vou aqui, ó, eu vou dar uma apertadinha, tá? Puxei e dou uma empurradinha na massa, ó. Puxei, dou uma empurradinha na massa. De novo e fechei aqui, ó. Tá bom? A hora que eu fechar, eu vou pegar aqui, ó, com essa parte da mão aqui e vou fazer assim, ó. Vou dar uma esticadinha no pão, deixar ele um pouquinho maior. Pego a emenda e vou colocar a emenda para baixo aqui na minha forma. E vou fazer isso com todos os meus pães, tá bom? Já enrolei os pãezinhos e agora a gente vai deixar ele fazer uma fermentação mais longa, tá? Eu vou deixar ele descansar 1 hora. Eu vou cobrir ele aqui com um paninho e vou deixar ele descansar por 1 hora, tá bom? Enquanto o meu pão descansa lá 1 hora, o que eu já vou fazer? Eu já vou ligar o meu forno a 250 graus e vou deixar ele lá pré-aquecendo, tá? 15 minutos antes de eu colocar o pão, a gente vai fazer aquele processo que eu costumo fazer sempre. Vou colocar aqui dentro dessa forma com esses paninhos, água fervendo. 15 minutos antes eu vou lá e coloco essa forma dentro da... Desculpa, 15 minutos não. 5 minutos antes eu coloco essa forma dentro do forno, tá bom? E aí, exatamente antes de eu colocar o pão, eu vou pegar esse meu borrifador aqui e vou dar umas 5 ou 6 borrifadas dentro do forno. Porque esse nosso pão ele precisa de bastante umidade. Já se passou 1 hora e eu tirei eu descobri o pão, né? Por quê? 5 minutinhos antes você descobre o pão para dar uma ressecadinha só em cima aqui. Só 5 minutinhos, não tá mais que isso. Para facilitar na hora da gente cortar, tá? Eu vou pegar aqui esse meu estiletinho que eu já uso para comida mesmo e vou fazer um corte. Mas antes deixa eu falar uma coisa. Quando eu tirei o pano aqui, eu já coloquei a água fervendo dentro do forno, tá? A água já está lá fervendo, já deixei o meu borrifador lá esperando, para a hora que a gente for colocar esse pão vai
facilitar tudo. Deixa eu falar antes de cortar, porque logo que cortar a gente já tem que levar para lá para não dar problema aqui. Quando der 15 minutos de forno, eu vou tirar a água que está lá dentro e a bandeja, se estiver assim, eu vou virar a bandeja para o outro lado, tá? E vou deixar mais 15 minutos. É o suficiente para esse pão ficar pronto, tá? Vocês viram que a gente deixou 4 dedos aqui, ó, entre um pão e outro, e ele já deu aquela crescida, não chegou a grudar, mas tudo bem. E aqui, como a gente só deixou um dedo, ele cresceu. Mas é como no pão da padaria, né, que vem todos os pães emendadinhos, é a mesma coisa. Você pode pegar agora uma faca bem afiada, ou um estilete como eu, tá? Uma gilete se quiser, e ó, vai cortar. Você vai começar a cortar, é um corte rápido, direto, mais ou menos a lâmina inclinada a 45 graus, tá? Então, ó, vamos lá. O meu deu uma enrugada, por quê? Porque é aquilo que a gente já tinha falado, tá com excesso de água ou a farinha não ajudou, tá? Mas se tiver tudo certinho, ele vai cortar direto, tá? Pãozinho ficou pronto, gente, dá uma olhadinha nele, ó. Ele deu só aquela repuxadinha, né? Porque foi na hora que eu cortei, mas dá uma olhada nesse pãozinho, que beleza que tá isso aqui, ó. Vamos deixar ele dar uma esfriadinha e aí a gente vai ver como é que tá dentro. Aqui o pãozinho, ó, já deu aquela esfriadinha boa. Vamos ver se ele tá crocante? Vamos fazer um barulhinho aqui, ó. Vamos ver. Olha isso, gente. Deixa eu só botar aqui para não fazer muita sujeira no chão. Ó, vou abrir para vocês verem o miolo dele como é que tá. Tá lindo. Dá uma olhadinha aqui, olha isso. Bom, não vou experimentar, né? Porque é aquele que eu não posso comer. Mas é o seguinte, pessoal. O pessoal da produção já comeu os outros, está muito bom. Passaram a manteiguinha, ele estava morninho, deu aquela derretida a manteiga, disse que ficou muito, muito bom. Vamos lá para as dicas finais, né? Vocês viram que eu coloquei aquela farinha com aquela quantidade de água, acabou não dando muito certo no meu caso, né? Não que não tenha dado certo, a gente fez o pão, deu tranquilo, tá? Só não ficou naquele ponto que a gente queria. Então se acontecer a mesma coisa com você, você colocar um pouco mais de água ou a farinha não absorver tanta água, troca de farinha na próxima vez que você for fazer, tá? É muito fácil, muito simples. Não esquece de colocar a água no fervendo dentro do forno e dar uma borrifada antes, né? Deu umas 5, 6, deixei bem umidozinho o meu pão, tá? Meu pão não, meu forno. Porque o forno de casa é diferente do forno da padaria, tá legal? Bom, gente, o que eu tinha pra falar? Não esquece. Dá uma passadinha lá no canal da Adriano Ribeiro, Toma um Pão Caseiro. Dá um toque lá pra ele, diz que vocês viram aqui e foram lá conferir. Eu vou ficar por aqui, mas já já a gente se encontra na próxima receita, na próxima delícia, tá legal? Tchau, fui!